Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor, amém? Aleluia. Estou muito feliz, irmãos, por poder estar aqui nessa manhã para adorar o Senhor com vocês. Agradeço a Deus pela oportunidade, de trazer a palavra do Senhor, E confesso que eu estava com bastante saudade, de poder me reunir com a igreja, de congregar, Nós lá também em Paysandu não estamos podendo abrir a igreja, Sempre nos domingos eu reúno alguns irmãos lá na casa da minha sogra e nós fazemos um culto lá, nós adoramos a Deus, Mas o que eu vejo, irmãos, e tenho notado, é que as pessoas estão cheias de medo, E não são somente as pessoas que não têm Deus, que não servem a Jesus, não, os próprios cristãos, eles estão cheios de medo, eles estão cheios de temor, Então, irmãos, eu vejo que nós estamos num tempo, em que o Senhor vai encontrar, o Senhor está buscando, E é nesse tempo que o verdadeiro adorador, ele vai aparecer, Ele vai ser identificado por Deus, Quando eu falo assim, às vezes as pessoas pensam assim, mas a gente tem que tomar cuidado. É claro que a gente tem, Mas, irmãos, nós precisamos confiar no Senhor. Nós precisamos depositar nossa confiança em Deus. Amém? Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo de número 20. Eu quero falar sobre a ressurreição de Jesus, Estamos aí no dia onde é comemorada a Páscoa. Glória a Deus, aleluia. Onde nós lembramos o dia em que Jesus ressuscitou. Nós protestantes não temos, os nossos irmãos católicos, eles têm, um apreço a mais por essa data, Sempre é comemorada todos os anos, a Sexta-feira Santa. Mas eu creio que eu não preciso celebrar a morte de Cristo. E a ressurreição dele, nós vivemos ela, porque nós servimos a um Deus vivo. Nosso Senhor, ele morreu e ele ressuscitou, e ele vive para todo sempre. Não quer dizer que hoje ele vai ressuscitar de novo, não, ele está vivo desde o dia em que ele ressuscitou, e ele vive para todo sempre, em mim e em você. Amém? Mas eu quero falar um pouco sobre a ressurreição de Jesus e trazer para nós o que nós estamos passando nos dias de hoje. Evangelho de João, capítulo 20. Na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra fora removida da entrada. Correu ela ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, a quem Jesus amava, e lhes disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o colocaram. Então Pedro saiu com outro discípulo, e foram ao sepulcro. Os dois correram juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. Abaixando-se, viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Chegou Simão Pedro, que o seguia, entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis e o lenço que cobrira a cabeça de Jesus. O lenço não estava com os lençóis, mas estava enrolado num lugar à parte. Finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Amém? Quero ler até aqui, e depois eu vou ler também mais à frente da mensagem os outros versículos, mas os irmãos podem se assentar em nome do Senhor Jesus. A pastora Selma já orou. Nós vemos aqui, irmãos, o relato da ressurreição, Maria Madalena foi até o sepulcro de Jesus no domingo de manhã. Outros evangelhos vão relatar que ela estava com outras mulheres, que ela estava ali levando algumas especiarias, para fazer todo aquele ritual que eles tinham, com o corpo do falecido, Jesus, ele estava ali num sepulcro que era emprestado, A Bíblia vai dizer que José de Arimateia,
emprestou aquele sepulcro para que eles sepultassem Jesus, até que eles pudessem arrumar outro lugar, né? Então Maria Madalena vai até lá e chegando ela encontra aquele sepulcro vazio. E qual é a primeira impressão que ela tem? Levaram o corpo do Senhor. E aí ela volta, vai até Pedro, vai até João e relata: olha, eu fui até o sepulcro e ele estava vazio. Levaram o corpo do Senhor. Aqueles 2 discípulos vão depressa. Chegando lá, veem que Jesus, o seu corpo não estava lá. E a Bíblia vai dizer no versículo 8 que eles viram e creram. Eles creram no quê? No que Maria tinha dito, que alguém levou o corpo do Senhor. Eu entendo, irmãos, que os discípulos naquele momento, eles estavam cheios de medo. Eles estavam cheios de temor, porque Jesus tinha morrido. Jesus que eles seguiam, em quem eles viam operar milagres, maravilha. Jesus o qual eles viram ressuscitar Lázaro, a qual eles viram ressuscitar o filho da viúva de Naim, a qual eles viram Jesus fazendo grandes milagres. Naquele momento morreu naquela cruz, deu o último suspiro. Alguns poucos viram, né? Porque os outros tinham tanto medo que não estavam nem lá, já tinham fugido. E aí Jesus morre. Aqueles que eles seguiam, eles acreditavam que era o Filho de Deus. E o medo toma conta do coração daqueles homens e daquelas mulheres que seguiam Jesus. E quando o medo, irmão, toma conta do meu e do seu coração, nós não conseguimos enxergar a grandeza de Deus. Quando o medo toma conta do meu e do seu coração, nós não conseguimos entender a palavra dele, nós não conseguimos enxergar as suas promessas. Nós não conseguimos ver que Deus, ele é maior do que qualquer problema que nós passamos. E é isso que está acontecendo nos dias de hoje. As pessoas estão tão com medo que elas não conseguem enxergar mais a grandeza de Deus. Eu ouvi dizer assim: nunca vai ter uma Páscoa como essa, aonde Cristo vai ser o centro mais do que o coelho. Não. Essa Páscoa está sendo o centro dela, é o coronavírus, é essa enfermidade, né? Porque as pessoas estão preocupadas. Eu não vou poder ir na casa dos meus pais passar o almoço da Páscoa, porque, né, a gente está nessa situação, então não é bom ir lá. Eu não vou poder me reunir com a família, eu não vou poder fazer isso. Então, o temor e o medo tomou conta do coração das pessoas. E pior, tomou conta do coração dos cristãos. Esse é o pior. Porque uma pessoa que não tem o Senhor na vida dela, até é justificativo. Mas por que nós cristãos estamos com tanto medo? Por que nós cristãos estamos tão pavorosos com isso? Né? E a Bíblia vai dizer no versículo 8, né, que eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que ele ressuscitasse dos mortos. Né? Eles não tinham compreendido, não é que eles não tinham compreendido, mas eles estavam cegos. Foi o que a pastora disse aqui. Muitas vezes nós estamos com uma escama nos nossos olhos, nós estamos cegos. Porque Jesus tinha dito para eles várias vezes. Se você for lá em Marcos capítulo 10, do 32 ao 34, Jesus diz que seria entregue aos principais sacerdotes, mestres da lei, que humilhariam ele, né? Entregariam ele à morte, mas ele ressuscitaria no terceiro dia. Jesus avisou para eles. Jesus disse que isso ia acontecer. Jesus não disse para nós que tudo isso ia acontecer? Verdade, Deus. Jesus disse. Jesus deixou revelado aqui na palavra. Irmãos, não é necessário profeta. Hoje em dia o que mais tem é profeta aparecendo agora, né? Profetizando as coisas ruins. Não é necessário. Deus já deixou revelado na palavra para mim e para você o que ia acontecer. Aleluia. Mas quando o medo toma conta de nós, nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos entender. Jesus também avisou para eles, lá em Mateus 20, 17, e em Lucas 18, 31, que tudo isso ia acontecer, que ele ia morrer, mas ele iria ressuscitar ao terceiro dia.
E quando eles não viram o corpo de Jesus lá, o que eles deveriam ter feito? Mas espera aí, você lembra que Jesus disse para nós lá na Galileia que ao terceiro dia ele ia ressuscitar. Ele deve ter ressuscitado. Não, mas eles pensaram levar o corpo do Senhor. E aí aqueles 2 discípulos voltaram para as suas casas. Daí só fica Maria, né? Maria Madalena. Aí eu vou ler agora a partir do versículo 10, se os irmãos quiserem acompanhar. Então os discípulos voltaram para casa. Maria, porém, ficou chorando junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos lhe perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se e viu Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Ali vem novamente o medo sobre a vida de Maria, o temor, a ansiedade. Esse é o sentimento que paira sobre a vida das pessoas, o medo e a ansiedade. Ansiedade é o receio daquilo que ainda está por vir, né? As pessoas estão preocupadas tanto com a situação de agora, como também com aquilo que há de vir depois que tudo isso passar, né? Então, Maria estava preocupada, Maria começou a chorar, Maria olhou, né? A Bíblia diz que ela sequer entrou de tanto medo, ela somente olhou e viu lá os panos no chão, e os 2 anjos perguntaram: mulher, por que choras? Em outra passagem vai relatar, né? E os anjos dizem para ela assim: porque procura entre os mortos aquele que vive. E mesmo assim Maria não entende, né? Mesmo assim Maria não compreende o que os anjos disse para ela. Por que procura entre os mortos aquele que está vivo? Irmãos, nós não servimos a um Deus morto. Aleluia! Nós não servimos a um Jesus morto. Nós servimos a um Jesus vivo. Nós servimos a um Jesus cheio de glória, que está sentado à destra de Deus, intercede por nós. É a esse que nós servimos, não é um Jesus morto. E Maria, cheia de temor, não conseguiu compreender o que o anjo disse a ela. E aí ela volta e Jesus estava ali em pé, né? E aí ela não percebe que era Jesus. Ela não conseguiu enxergar, ela não conseguiu perceber que aquele homem que estava ali de pé era Jesus. Por quê? O medo escamou os olhos de Maria Madalena. Ela viu o homem, mas não enxergou que era Jesus. Muitas vezes nós vemos o agir de Deus, mas não conseguimos enxergar que é Deus. Às vezes nós temos as coisas como obra do inimigo, mas tudo que acontece tem a permissão de Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Esse vírus que está sobre a humanidade tem a permissão de Deus. Porque nada foge do controle dele. Irmãos, põe na sua mente: o Senhor não perde o controle das coisas. Até quando Jesus estava na cruz e disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele não perdeu o controle. O controle ainda estava nas suas mãos. O controle está nas mãos do Senhor. Ele não perdeu o controle. Ele sabe de todas as coisas. Não deixe que o medo, não deixe que o temor escame os seus olhos. Não deixe que o que as pessoas estão dizendo, né, que as notícias, tantas que estão trazendo, segue você. Claro que é verdade, né? Muitas coisas, né? Muitas pessoas estão morrendo. Mas, irmãos, as pessoas estão achando que isso vai acabar. Mas eu digo para vocês, isso não vai acabar. Não vai acabar. Nós precisamos aprender a conviver com isso. Como a humanidade aprendeu a conviver com o sarampo, aprendeu a conviver lá com aquelas outras doenças que teve,
com a gripe suína, né? Quando saiu, que era a gripe H1N1 agora, né? A humanidade aprendeu a conviver com isso. Fizeram a vacina. Quando saiu a gripe H1N1, eu me lembro, eu ainda ia na igreja católica, né? Lá a gente não podia pegar na mão do irmão na hora de saudar o irmão com a paz de Cristo. A gente não podia, o padre não podia dar, você não podia colocar a mão ali para pegar a hóstia, para evitar a contaminação. Mas não teve todo essa paralisação, né? Então nós vamos aprender a conviver com isso até que Jesus volte. Verdade. E não adianta ficar querendo pensando que nós vamos ter, irmãos, tempos de alegria, né? Que nós vamos ter tempos de bonança, assim, não. Como a pastora disse, nós estamos vivendo um pré-arrebatamento. Tudo que nós vemos está nos mostrando que a cada vez Jesus está mais próximo. Aleluia. Aí eu vejo pessoas que estão cegas com os sinais, estão discutindo uns com os outros, mas olha, isso é sinal de que Jesus vai voltar, porque lá está falando isso. Irmãos, desde que Jesus subiu ao céu, existem sinais de que ele vai voltar. Desde que ele subiu ao céu tem guerra, tem peste, tem fome. Isso nunca cessou. Isso sempre teve e sempre vai continuar tendo. Isso não vai acabar. Isso só terá fim quando nós estivermos morando no céu. Aleluia. Aí sim vai ter fim. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por isso. Pastor, mas por que Jesus deu todos aqueles sinais e não voltou ainda? Vai lá e lê. Não me lembro agora se é a primeira carta de Pedro ou a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, que fala sobre o tempo de Deus. E ele diz que muitos têm por tárdia a promessa da volta do Senhor. Mas o Senhor, ele não atrasa a sua promessa. Pelo contrário, ele é longânimo, ele é paciente, ele é bondoso, Aleluia. esperando que todos possam ser salvos. Glória a Deus. Então o Senhor não perdeu o controle. Ele tem o controle de todas as coisas. E aí Maria, no medo, olhou para aquele homem e pensou que ele era o jardineiro, como a pastora já disse aqui, pensando se tratar do jardineiro. Ela respondeu: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde puseste, e eu irei buscar. O homem tinha perguntado para ela, né? Mulher, por que choras? A quem procurar? Aí no versículo 16, disse-lhe Jesus: Maria. E ela, voltando-se, disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Quando Jesus diz a ela Maria, ela consegue reconhecer que aquele homem era Jesus. Ela consegue reconhecer quem ele era. Irmãos, está na hora de nós reconhecermos quem é o nosso Deus. Está na hora de nós olharmos para ele e dizer, e reconhecer quem ele é, e dar a glória que ele merece, e reconhecer que ele tem o controle nas suas mãos, e reconhecer que não há nada que aconteça neste mundo se não for da vontade do Senhor. Que tudo que ele tem feito opera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Glória a Deus. Às vezes as pessoas dizem assim: quando a igreja abrir de novo, as pessoas vão voltar, né, no fogo. Ou de duas uma, irmãos, eu consigo enxergar. Ou vão voltar com vontade, ou muitos não vão nem voltar. É verdade. Meu Deus. Sabe por quê? Porque muitos estão igual os discípulos, cegos pelo medo. Aí tem uns que vão gostar, né, pastora, de continuar assim com o culto virtual, né? Não precisa, né? Pra que eu vou na igreja, né? Se eu posso ficar aqui de casa mesmo assistindo, né? Eu assisto lá em casa também os cultos da igreja de Maringá, mas não é a mesma coisa, né? Se fosse o autor de Hebreus não tinha escrito, né? E não vos deixeis de congregar uns aos outros, né? Aleluia. A igreja somos nós.
Mas a igreja também é a comunhão, é o viver com os irmãos, né? E a medida que a pastora falou é isso, é afastar uns dos outros, né? Mas nós precisamos confiar no Senhor. E aí a palavra vai dizer que depois que Maria Madalena reconhece que era o mestre, Jesus diz para ela: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: eu volto para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos, viu o Senhor e contou o que ele lhe dissera. E é interessante que, se você for lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 11, quando Maria Madalena relata que viu o Senhor Jesus ressuscitado, diz que ao anunciar em Lucas 24, 11, os discípulos tiveram a palavra dela, disse assim, que as palavras dela pareciam loucura, e eles não acreditaram. Irmãos, ainda vai ter gente que não vai acreditar. Apesar de tudo isso, apesar de você anunciar, apesar de você proclamar, apesar de você dizer, apesar de você mostrar, ainda vai ter gente que não vai acreditar. Ainda vai ter gente que não vai crer. Ainda vai dizer que é loucura. Então, irmãos, o medo cegou os discípulos. Quando Maria Madalena disse isso, eles disseram: não, é loucura. Essa mulher tá louca. O interessante é que Jesus, ele aparece primeiramente para uma mulher, por esse fato. Porque naquela época, o testemunho de uma mulher não tinha valor. A mulher era pouco valorizada dentro da sociedade. A mulher naquela época era somente uma mãe de família, uma mulher do lar. Então, quando Maria Madalena chega aos discípulos e diz: olha, eu vi Jesus, ele falou comigo, ele ressuscitou. Ixi, tá louco. E eles não acreditaram. Então, irmãos, ainda vai ter gente que não vai crer. Ainda vai ter gente que não vai dar ouvidos. Mas eu quero voltar essa palavra para mim e para você que crê, que é cristão, que já aceitou Jesus, que já se batizou nas águas. Tire as escamas do medo dos seus olhos. Tire o temor do seu coração. Porque o medo nos faz esquecer das promessas. O medo nos faz esquecer daquilo que Jesus já disse e daquilo que ele já deixou preparado. O medo nos faz esquecer da promessa de João 14. Você sabe qual é a promessa de João 14? Jesus vai dizer: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos um lugar. E eu virei, eu voltarei, vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, vós também estejais. Aleluia! O medo nos faz esquecer dessa promessa. Nos faz esquecer que nós somos peregrinos. Que a nossa pátria não é aqui. Que o nosso lugar não é aqui. Que enquanto nós estivermos aqui, vai ter prova, vai ter luta, vai ter perseguição. Enquanto nós estivermos aqui, as coisas vão ser difíceis. Não esqueça das promessas do Senhor. João 16, 33, Jesus disse para os seus discípulos: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E se Cristo venceu, irmão, eu e você, se estivermos com Ele, também vamos conquistar a vitória. É a promessa do Senhor para as nossas vidas. O sermão profético de Jesus, no Evangelho de Mateus, capítulo 24, ele vem se cumprindo todos os dias. Todos os dias ele vem se cumprindo, né? Nós tivemos no comecinho do ano rumor de guerra. Passou o rumor de guerra, veio a peste, né? Então todos os dias ele está se cumprindo. Mas o que Jesus ele diz
depois do sermão profético? Ele nos exorta a vigiarmos, a sermos vigilantes. Ele nos exorta a permanecer sempre atentos. E ele diz que se o pai de família soubesse quando vem o ladrão, ele ficaria preparado antes. Mas ele não sabe. Então ele precisa estar preparado todos os dias. Eu e você como igreja precisamos estar preparados todos os dias para a volta do Senhor. Eu e você precisamos estar vigilantes todos os dias. Porque ele diz que ele vem como um ladrão. Na passagem também que a pastora leu, da carta à igreja a Sardes, ele também vai dizer que ele vem como ladrão. E vocês não vão saber quando que ele vai vir contra vocês. A volta do Senhor assim é como um ladrão. Nós não vamos saber quando ele vem. Mas nós precisamos estar vigilantes. Precisamos estar atentos a tudo que está acontecendo. Precisamos ser verdadeiramente a igreja do Senhor. Aleluia. Infelizmente, como aconteceu com os discípulos, né? Maria disse que viu Jesus, eles não acreditaram. Depois à tarde, eles estavam reunidos num lugar, Jesus aparece a eles. E quando eles veem Jesus, aí sim eles acreditam. Tomé nem estava naquele dia. E mesmo com o testemunho dos discípulos e das mulheres, ele não acredita. Ele diz, não, eu só acredito se eu ver as marcas nas mãos, se eu tocar nas suas feridas. Depois de 8 dias, Jesus aparece novamente aos discípulos. E lá estava Tomé. Jesus mostra para ele as suas marcas. Jesus mostra para ele as suas mãos. E diz para ele assim, Tomé, você creu porque você viu. Bem-aventurado os que creem sem ver. Bem-aventurados somos eu e você que cremos na volta do Senhor. Oh Deus, maravilhoso. Porque infelizmente, quando Cristo aparecer e voltar para buscar a sua igreja, aquele que precisou ver para crer, vai ser tarde. Meu Deus. Aquele que precisou ver, porque a Bíblia diz que todo olho verá, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Aquele que precisar ver o Senhor voltar para buscar a igreja, para acreditar, será tarde. Então creia. Creia que o Senhor ele vai voltar para buscar a igreja. Peça perdão, perdoe, abrace. Porque o significado da Páscoa é o quê? Recomeço. Desde lá da primeira Páscoa, quando Deus tira o povo do Egito, aonde foi ali celebrada a primeira Páscoa, aonde foi ali imolado um cordeiro puro, aonde o seu sangue foi passado nos umbrais das portas, e aquele povo celebrou a Páscoa, e o anjo da morte passou, e aquele que estava com suas portas marcadas com o sangue do cordeiro, o anjo da morte não alcançou. E ali na Páscoa dos judeus significava um recomeço, porque eles estavam saindo da escravidão. Eles estavam saindo da escravidão e começando uma vida nova. Depois vem o recomeço novamente através de Cristo, o Cordeiro Santo de Deus. Aquele que quando João vê, aponta dizendo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este também sendo santo, imaculado, sem mancha, sem pecado, também derrama o sangue na cruz do Calvário por mim e por você, para que nós também possamos ter um recomeço. Para que não somente no dia de hoje, a qual celebram a Páscoa, mas todos os dias, quando nós acordamos, o Senhor está nos dando uma chance de recomeçar. Neste momento o Senhor nos dá uma chance de recomeçar, de ter uma vida nova, de viver como a pastora disse, para Cristo.
Paulo vai dizer: porque o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Aleluia. Essa é a Páscoa, Glória. recomeço. Aleluia. E nós servimos a esse Santo Jesus, Deus. que já ressuscitou lá atrás e vive para todo sempre. Aleluia. E quando nós invocamos a sua presença, Ele está aqui. Quando nós clamamos por Ele, Ele nos ouve. Quando nós choramos, Ele também sente a nossa dor. Quando nós rimos, Ele também se alegra conosco. Ele entende os nossos sentimentos, Ele sabe o que nós passamos. Esse é o nosso Jesus, Aleluia. nosso Deus vivo. Então, irmãos, que nós possamos concluir. Não precisamos ter medo, não precisamos temer, não precisamos andar ansiosos com o que vai acontecer, e possamos confiar no Senhor, que Ele é o nosso provedor. Independente da crise financeira que virá, das coisas que ainda vão acontecer, o Senhor cuida de nós. Glória a Deus. Aleluia. Não é o que Pedro diz? Lançai as vossas ansiedades sobre o Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor cuida de nós. O Senhor zela por cada um de nós. Então que isso não venha nos impedir de ser igreja. Que isso não venha nos impedir de ajudar. Que isso não venha nos impedir de amar. Que isso não venha nos impedir de abraçar. Que isso não venha nos impedir de, principalmente, proclamar o Evangelho. Que foi para isso que nós fomos chamados. Então que nós possamos, nesta manhã, deixar de lado o medo. Trazer o renovo da ressurreição de Cristo para as nossas vidas. Vamos orar? Aleluia, meu Deus. Vamos orar, pastora?